O anime começa com um grupo de pessoas em frente ao castelo do Lorde Demônio. O garoto pergunta se todos já estão prontos. A maga do grupo responde que sim, pois conseguiu estudar todas as habilidades do Lorde Demônio. Então, diz a Hyuga que certamente ele pode vencer. O garoto quer que eles invadam o quanto antes para que possa derrotar o Lorde Demônio. Ao abrir o portão, o grupo parte em direção ao castelo. Logo à frente, aparece um dos subordinados do Lorde Demônio. Ele começa a rir e diz que antes de enfrentarem o seu mestre, precisarão passar por ele. Ao tentar usar sua habilidade, o herói percebe que o golpe é contido com extrema facilidade. Ao partir para cima do demônio, ele desvia e contra-ataca o herói, que fica irritado e usa sua Excalibur. No entanto, com extrema facilidade, o demônio repele o golpe e acerta todos eles. O grupo do herói acaba desmaiando. Nesse momento, o garoto observa uma linda garota e fica apaixonado, percebendo que ela é exatamente o seu tipo. De repente, aparece o grupo do demônio, perguntando se precisam dar um fim em todos os heróis caídos no chão. O garoto fica assustado e diz para que todos fiquem do lado de dentro. Eles percebem que o garoto estava o tempo todo olhando para a garota caída e acham que ele é um safado. No entanto, o garoto diz apenas que estava pensando no que fazer. Eles perguntam se devem matá-los. O garoto responde que não e diz que precisa levá-los até uma aldeia humana próxima. Seus amigos afirmam que ele vai receber uma bela bronca, mas ele não se importa, ficando apenas triste por ter deixado sua donzela ir embora. Um mês depois, o nosso protagonista, Yuki, é questionado pelo Lorde Demônio sobre o fato de que, desde então, o grupo do herói não se arrependeu e continua desafiando-o apenas para perder novamente. Ele pergunta quantas vezes isso já aconteceu, e Yuki responde que foram 13. Um dos braços direitos do Lorde Demônio começa a rir, dizendo que se eles perdem para alguém como Yuki, então são realmente fracos. O Lorde Demônio pergunta por que ele não mata os heróis. Yuki responde que aquele bando de insetos não vale a pena ser morto. Ainda assim, o Lorde Demônio acha melhor que deem um jeito neles. Yuki percebe que eles não se dão conta da importância daquele grupo de heróis e decide que ele mesmo vai dar um fim neles. Ao sair da sala, sabe que, se deixar os heróis escaparem novamente, a vida de seus amigos estará em perigo. Yuki sabe que seu poder é tão grande que chega a parecer trapaça. Aqueles heróis têm o poder de derrotar o Lorde Demônio, e se isso acontecer, o mundo deixará de ser governado por ele. Por isso, decide resolver tudo na próxima vez. No dia seguinte, o grupo do herói aparece novamente. Yuki bloqueia os golpes com facilidade e derrota todos, deixando apenas as garotas. Ao lançar outro golpe, Yuki bloqueia com tranquilidade. O garoto se levanta e decide usar sua Excalibur, mas mais uma vez o ataque é bloqueado. Ele diz que precisa derrotar o Lorde Demônio. Yuki propõe deixar uma das garotas ficar e, em troca, permitir que os outros 3 passem. Uma das meninas acredita que essa é a melhor escolha, já que não conseguem derrotá-lo. O herói, porém, se recusa. A garota lembra que, se Yuki quisesse, já poderia tê-los matado várias vezes, mas ele não fez isso. Mesmo assim, o herói não confia, pois desta vez pode ser diferente. Ela afirma que é melhor salvar o mundo do que preservar a vida de uma sacerdotisa. De repente, ela grita, pedindo para que todos sigam em frente. O garoto promete que, após derrotarem o Lorde Demônio, retornarão imediatamente. Ela sabe que não conseguirá sequer arranhá-lo, mas ainda assim decide lutar. Ao usar seu golpe, não causa nenhum efeito. Yuki pede que ela espere um pouco e explica que se apaixonou por ela desde a primeira vez que a viu. Então, pede que ela namore com ele. A garota fica envergonhada e o rejeita. Yuki fica profundamente triste e decide encerrar sua própria vida, pois sente que nada mais faz sentido. A garota pede que ele pare de brincar, mas Yuki afirma que está falando sério. Mesmo que continue vivo, só poderá permanecer naquele lugar para sempre, saindo apenas para atacar cidades e vilas humanas, algo que ele não deseja fazer. A garota responde que isso é mentira, pois todos os demônios são cruéis, e o próprio Lorde Demônio tenta destruir a humanidade. Yuki explica que, apesar da aparência de demônio, ele reencarnou de outro mundo, e por dentro é humano. A garota não entende por que ele ainda respeita o Lorde Demônio, já que, com o poder que possui, poderia derrotá-lo facilmente. Yuki diz que, se o derrotasse, acabaria se tornando o próximo Lorde Demônio, algo que ele não quer. Como resultado, vive recluso todos os dias. Pensou que talvez fosse melhor acabar com tudo, até que ela apareceu. Foi amor à primeira vista. Durante aquele mês, mesmo tendo sido pouco tempo, foi a primeira vez que se sentiu vivo desde que se tornou um demônio. Agora,
acredita que nada disso importa mais. A garota responde que importa sim. Ele possui grande poder e, se ainda tem um coração humano, deveria usá-lo para ajudar as pessoas. Ainda não é tarde demais, e ela pede que ele vá com ela para o mundo exterior. A cena muda para o mundo dos humanos, que está em festa por terem derrotado o Lorde Demônio. Enquanto todos comemoram, Yuki arranca o próprio chifre para poder entrar na cidade onde está sua amada. Ele passa a ser agradecido por todos, mas Yuuga sabe que tudo isso só foi possível graças a Cecília, que conseguiu convencer Yuki a deixá-los passar. Ainda assim, a garota ao lado de Yuuga sente ciúmes. Ao entrar na cidade, Yuki decide se registrar na guilda de aventureiros. O atendente diz que não lembra muito bem do procedimento e o registra como Rank F, sendo o máximo o Rank S. Ao concluir solicitações e construir um histórico, ele poderá subir de rank. Normalmente, leva cerca de um mês para ir de F para E. O homem pede que Yuki não perca o documento, pois dá muito trabalho refazê-lo. Ele se apresenta como Clayman e deseja boa sorte. Logo no primeiro dia, Yuki já consegue subir de rank para ganhar mais dinheiro. Seu objetivo é levar uma vida normal e, quando conseguir, se declarar novamente para seu grande amor. Ele sabe que fará o possível para se tornar um grande sucesso. No dia seguinte, surgem boatos na guilda sobre alguém que está subindo de rank muito rapidamente. Ao pegar novas missões, o atendente fica irritado, pois não quer trabalhar, e pergunta quem é Yuki. Ele responde que é apenas um aventureiro comum, mas o homem se irrita ainda mais, dizendo que ninguém passa do rank F para o D em uma semana. Yuki admite que talvez tenha exagerado um pouco, mas acredita que está tudo bem. Após investigar, não encontram indícios de fraude. De repente, Cecília aparece e pede que o homem cancele a solicitação de Yuki, chamando-o para ir até sua casa. Ao chegar à mansão, os guardas ficam irritados por ela ter trazido um homem e questionam por que ele está na mesma carruagem que Cecília. Ela os repreende, dizendo que Yuki é apenas um amigo. Os guardas começam a chorar e pedem desculpas. Yuki fica triste ao ser chamado apenas de amigo. Dentro da casa, Cecília pede desculpas por ter ido vê-lo tão tarde, explicando que tinha compromissos que a atrasaram. Yuki diz para que ela não se preocupe, pois estava apenas aproveitando sua vida como aventureiro. Ainda assim, fica feliz por ela tê-lo procurado. Ela explica que ouviu rumores de que ele está subindo de rank de forma impressionante. Um aventureiro novato foi promovido ao rank D em um piscar de olhos. Para ela, foi muito bom conseguir descobrir a localização do garoto. Em seguida, a garota pede que ele saia da guilda de aventureiros. Ela sabe que esse é um pedido bastante injusto de se fazer. Yuki pergunta qual é o motivo. A garota explica que o Lorde Demônio foi derrotado, mas nem todas as ameaças desapareceram. Desta vez, porém, uma batalha pela supremacia entre os países humanos pode começar. Os sinais disso já estão aparecendo. O herói de sua nação tem recebido uma avalanche de propostas de casamento vindas do mundo inteiro. Usando status, fortunas e alianças matrimoniais, cada país está reunindo forças e talentos para utilizá-los como peões em futuras guerras. Ela continua explicando que Yuki, em uma velocidade inacreditável, está subindo de rank como aventureiro. Com o poder que possui, ele certamente conseguiria alcançar o rank S, algo que apenas poucos conseguem no país. No entanto, se isso acontecer, ele chamaria a atenção de outras nações. Caso fosse recrutado e revelasse acidentalmente seus poderes demoníacos, esse país poderia usá-lo como uma ferramenta para dominar o mundo. Ou, pior ainda, poderiam vê-lo como um inimigo, encerrando sua vida naquele mundo. Por isso, ela pede que Yuki seja discreto por enquanto. O garoto lembra que precisa pagar suas contas e que não é fácil simplesmente desaparecer. A garota diz para que ele não se preocupe com isso, pois gostaria de contratá-lo e até pagar um salário. No entanto, ela admite que não tem dinheiro suficiente para contratar alguém de rank S. Mesmo assim, promete fazer tudo o que estiver ao seu alcance para ajudá-lo. Então, pede que ele aceite sua oferta em nome da paz mundial. Yuki pede apenas que ela não abaixe a cabeça daquela forma para ele. Ele afirma que jamais aceitaria uma proposta de outro país. Não importa o quão jovem ou bela seja a dama que o peça em casamento. Isso está fora de questão. Para ele, em todas as mulheres, só consegue enxergar Cecília. Ao ouvir isso, ela começa a rir e pede desculpas, percebendo que aquela preocupação foi desnecessária. Assim, conclui que não há problema algum em ele continuar na guilda de aventureiros. Yuki decide que tentará ser o mais discreto possível. Nesse momento, surge uma mulher na casa da garota. Trata-se de Celia Aquarian.
a mãe de Cecília. Ela pede desculpas pelo comportamento do guarda mais cedo. A mãe explica que, ultimamente, sua filha tem recebido muitas propostas de casamento, inclusive do próprio herói. Yuki fica bastante irritado ao ouvir isso, já que o herói tem todas as garotas aos seus pés. No entanto, Célia explica que Cecília recusou todas as propostas. Ela se aproxima e pergunta se Yuki deseja se casar com Cecília. Ele pede desculpas e responde que já se declarou uma vez, mas foi rejeitado. Agora está trabalhando duro como aventureiro. E quando conseguir levar uma vida decente, pretende se declarar novamente. A mãe aprova o garoto, dizendo que jamais entregaria sua filha a alguém errado. Ela deseja apenas o melhor para Cecília. Antes de sair da sala, pede que Yuki se dê bem com sua filha. Quando ele deixa a casa, Cecília percebe que sua mãe gostou muito dele. E assim termina mais um episódio. A cena muda para o nosso protagonista, que aparece desviando de vários ataques desferidos por galinhas evoluídas. No entanto, chega um momento em que ele perde a paciência. Cansado de apenas esquivar, ele decide atacar de uma vez e lança seu golpe, derrotando o monstro com uma facilidade absurda, como se não fosse grande coisa. Depois de algum tempo, ele conclui a missão sem dificuldade alguma e já está a caminho de casa. Ele se recorda de que o atendente da guilda havia dito que aquela missão levaria cerca de uma semana, mas ele conseguiu completá-la em apenas um dia. Quando menos espera, ele é atacado novamente. Ainda assim, consegue desviar tranquilamente de 2 golpes e pede que parem, afinal são seus amigos. Ele pede para que Shaiki aguarde um momento, deixando o garoto surpreso por finalmente reencontrar seu capitão. Shaiki achava que ele fosse apenas um aventureiro comum que tinha aparecido para caçar demônios. Logo depois, ele percebe que Happiness e Duke também estão bem, o que o deixa ainda mais surpreso. Duke pergunta onde o garoto esteve durante todo esse tempo, já que após a derrota do Lorde Demônio, ele simplesmente desapareceu de forma repentina. Todos ficaram preocupados, imaginando que algo grave pudesse ter acontecido. Além disso, ele agora parece humano. Então Duke questiona onde estão seus chifres e asas. O garoto pede um tempo para responder tudo com calma. Chique intervém, pedindo que o capitão entenda que Duke esteve realmente preocupado com ele durante todo esse período. Duke insiste para que ele explique logo o que aconteceu. Então, Yuki decide contar a verdade. Ele explica que confessou seus sentimentos à sacerdotisa do grupo do herói, mas acabou sendo rejeitado. Após isso, resolveu se tornar um aventureiro e passar a viver como um humano. Ele diz que seus amigos, se quiserem, também são livres para fazer o mesmo e escolher o próprio caminho. No entanto, nenhum deles quer viver de forma independente, então decidem continuar ao lado de Yuki. Todos demonstram curiosidade e querem conhecer a pessoa por quem ele se apaixonou. Yuki diz que isso não será possível, já que ele está escondendo sua verdadeira identidade. Duke comenta que, nesse caso, todos poderiam fazer o mesmo. Percebendo que não há muito o que discutir, Yuki concorda, mas pede que todos estejam preparados. A cena muda para o grupo indo atrás da amada de Yuki. Ela está bastante irritada com ele, reclamando que ele arrancou todas as penas de seu corpo e perguntando se ele não sente pena de ninguém. Yuki pede desculpas e promete que nunca mais fará algo assim. Ela diz que espera mesmo que ele esteja arrependido, enquanto os amigos do garoto brincam pedindo que ela arranque o couro dele. Ao se sentarem, a garota percebe que eles são os antigos companheiros de Yuki, mas estranha o fato de não parecerem demônios. O garoto explica que ele é um Dullahan, Happiness é uma harpia, e Shaiki é um homem-peixe. Ele até gostaria de remover a cabeça para provar, mas ela está presa ao elmo e à armadura. Yuki comenta que Duke sempre foi mais quieto, e nunca teve muito jeito para um Dullahan. Duke então explica que no passado não gostava muito de Yuki. A garota pergunta o motivo disso. Duke responde que Yuki tinha fama de ser extremamente fechado. Mesmo quando seu superior, Zaekir, dava ordens para atacar humanos, ele sempre arrumava desculpas para evitar isso. Com o tempo, Zaekir se cansou de lidar com ele. Depois disso, Yuki acabou sendo enviado para uma solitária e deixado lá. Para Duke, aquilo era algo inaceitável. Então ele tentou corrigir o garoto, mas acabou sendo derrotado com extrema facilidade. Foi a partir desse momento que ele passou a respeitar e gostar de seu capitão. A garota percebe o quanto eles se importam com Yuki, e Duke confirma que sim, Shaiki e Happiness também o admiram muito. Ao perguntarem onde os dois foram parar, eles concluem que provavelmente seguiram para a mansão. Yuki decide ir atrás deles, já que poderia ser perigoso se as pessoas descobrissem que eles parecem humanos.
De repente, eles encontram Shiki dormindo no colo da mãe da garota. Ela pergunta se o garoto é amigo de Yuki, e ele confirma. Yuki questiona se Shiki causou algum problema, mas a mãe responde que não, pois gosta muito de crianças. Ele estava correndo pelo jardim. Ela ficou conversando com ele, e depois acabou adormecendo de cansaço. A garota pergunta se não havia outra garota com ele, e a mãe responde que sim, mas que Sofia a levou. A cena muda para Happiness, que acabou se tornando uma criada. De repente, Yuki aparece e pergunta o que ela está fazendo ali. Ao descobrir que ela é amiga de Yuki, a mulher pede desculpas por tê-la colocado como criada. Sophie explica que havia uma nova criada marcada para a entrevista naquele dia. Yuki pede que Happiness troque de roupa, mas ela se recusa, dizendo que quer continuar como criada. Antes de irem embora, eles decidem se despedir, mas nesse momento a mãe da garota se aproxima. Ela explica que sua filha, além de sacerdotisa e membro do grupo de heróis, também tem ligações com pessoas importantes. No dia seguinte, ela fará com que a garota tire uma folga e gostaria que Yuki passasse o dia com ela. No dia seguinte, a garota aparece com um visual completamente diferente, deixando Yuki encantado. Ela explica que se vestiu assim para se disfarçar. Yuki comenta que não deve ser fácil fazer parte do grupo de heróis. Ela pede desculpas por tê-lo envolvido nisso, mas ele diz que não se importa e que gostaria de aproveitar o dia ao lado dela. Os dois passam o dia visitando várias lojas, comprando coisas e comendo juntos, até que entram em uma loja de acessórios, onde a garota se encanta com alguns itens. De repente, outros heróis aparecem e perguntam o que ela está fazendo ali naquele horário. Ela responde que está passeando. Eles dizem que também estão e perguntam se ela quer se juntar a eles. Cecília se desculpa e diz que já está acompanhada hoje. Ao se aproximar, um dos heróis acha que reconhece Yuki de algum lugar. Yuki diz que deve ser um engano. Mesmo assim, o herói o convida para acompanhá-los, já que estavam indo para o mesmo lugar. A garota fica irritada, pois aquele era um encontro com Yuki depois de muito tempo. Ela pergunta se os dois estavam em um encontro, e Yuki acredita que sim. A garota então deseja que os dois deem certo. Assim o herói desistiria de vez da sacerdotisa. Ela entra na loja e Yuki se lembra de que ela havia recusado o pedido de casamento do herói, acreditando que ele ainda tenha sentimentos por ela. Yuki decide comprar um presente para Cecília como agradecimento pelo dia juntos. Mas o herói escuta tudo, entra no meio e decide escolher presentes para as duas. Yuki escolhe um item simples, enquanto o herói pega o mais caro da loja. No meio disso, os óculos de Cecília caem no chão, revelando sua identidade. As pessoas reconhecem os heróis e correm em direção a eles pedindo autógrafos. Yuki acaba sendo empurrado ao chão no meio da confusão. Ele se levanta e corre atrás de Cecília, mas no caminho encontra alguém que lhe parece familiar. O homem se apresenta como Raven, antigo espadachim do grupo do herói e atual comandante dos cavaleiros. Após algum tempo, Yuki se lembra de quem ele é. Ele decide ajudá-lo, dizendo que os heróis seguiram para o outro lado e que as garotas logo iriam atrás. Yuki puxa Raven e os dois saem correndo para evitar que ele seja reconhecido novamente. Ao perceber que Raven não pretende agradecer, Yuki apenas diz para que ele tome mais cuidado no futuro. Mesmo assim, o garoto pede que ele espere mais um pouco, e é nesse momento que Yuki percebe que Raven possui uma voz bastante fina. Raven pergunta, um tanto receoso, se Yuki não vai zombar disso. Yuki responde calmamente que não faria tal coisa. O garoto fica surpreso, pois percebe que Yuki é alguém muito diferente. Qualquer outra pessoa provavelmente teria rido de sua voz, mas ele não demonstrou isso. Yuki responde dizendo que simplesmente não age dessa forma e se prepara para ir embora. No entanto, Raven pede que ele espere mais um instante. Ele pergunta se os dois poderiam se tornar amigos. O garoto fica envergonhado, já que quase todos costumam rir dele por causa da voz. E Yuki foi uma das poucas pessoas que não fez isso. Logo depois, Yuki aceita a proposta, e os dois se apresentam formalmente um ao outro. Ainda assim, Yuki percebe que precisa seguir seu caminho e se despede, pedindo para que Raven tome cuidado. Enquanto se afasta, Yuki começa a se perguntar onde Cecília foi parar. A garota, por sua vez, também está procurando por ele, mas acaba encontrando uma criança machucada que chama pela mãe. Cecília se aproxima, cura o ferimento do menino e decide ajudá-lo a encontrar sua mãe. Pouco depois, Yuki aparece e consegue fazer o garotinho rir, o que o acalma. Juntos, eles começam a procurar pela mãe da criança. Durante o caminho,
Yuki comenta que talvez fosse melhor irem embora logo, já que poderiam acabar encontrando mais pessoas que reconhecessem Cecília. A cena então muda para o herói, que também está à procura dela. Ele comenta que pretende encontrá-la, mas a garota pede para que ele volte para casa, pois acredita que Cecília já tenha feito o mesmo. Ao finalmente encontrá-la, o herói se vira para chamar sua companheira, mas acaba não a encontrando mais. No dia seguinte, Yuki recebe a notícia de que Cecília ficou extremamente cansada depois do passeio que tiveram juntos. Ele pede desculpas, acreditando que foi o responsável por ela ter ficado gripada. Porém, a mãe da garota explica que a culpa não foi dele, mas sim do herói. Após envolver Cecília em toda a confusão, ninguém sabe como ele ficou sabendo, mas apareceu dizendo que queria cuidar dela. Por sorte, Sofia conseguiu impedir o rapaz e o mandou de volta para casa. A mãe então pergunta se Yuki gostaria de ver como sua filha está. Ao entrar no quarto, Cecília fica bastante envergonhada por ser vista naquele estado. Yuki se desculpa novamente, dizendo que tudo aquilo foi culpa dele. Cecília responde dizendo que, já que ele se sente responsável, no próximo dia de folga, ele terá que acompanhá-la aonde quer que ela queira ir. Logo após ouvir isso, Yuki fica extremamente envergonhado e começa a achar que aquilo soa como um convite para um encontro. Yuki diz que dessa vez acabou falhando, mas que da próxima não vai errar, e pede para que ela se recupere o quanto antes. Nesse momento, Sofia entra no quarto e pede para que ele não fale tão alto. Em seguida, diz que já está na hora de Yuki ir embora, pois passou bastante tempo com Cecília. Ao sair, Yuki acaba encontrando Raven novamente. O garoto pergunta o que Yuki está fazendo ali e ele explica que foi chamado por Cecília. Raven então pede ajuda, confessando que está apaixonado por uma garota e pretende se declarar, mas sente muita vergonha por causa de sua voz. Yuki pede para que ele não se preocupe, dizendo que Raven é alguém carismático e que certamente conseguirá se expressar bem. Ao perceber que Raven está na casa de Cecília, Yuki começa a se perguntar se ela é a garota por quem ele está apaixonado. Assim, o segundo episódio chega ao fim. Ao perceber que a pessoa em questão pode ser Cecília, o garoto entra em choque o tempo todo, tomado pelo medo de estar incentivando um possível rival no amor. Ele sabe que Cecília não aceitaria algo assim facilmente, mas por o outro garoto fazer parte do grupo do herói, existe a possibilidade de que algo tenha acontecido entre eles durante alguma missão. Talvez tenham se aproximado, talvez sentimentos tenham surgido. Mesmo sem provas, essa ideia não sai de sua cabeça. Ele entende que, se isso realmente tiver acontecido, acabará perdendo o grande amor de sua vida. Sem perceber, o garoto acaba voltando para casa abatido e sem ânimo algum. Mesmo com Yuki tentando animá-lo e encorajá-lo, ele não encontra coragem para se declarar à pessoa de quem gosta. Pouco depois, Yuki decide ir verificar como Cecília está. Ele conversa com a empregada da garota e comenta que estava com saudades dela. Apesar de ter acabado de sair da casa do garoto, a empregada provavelmente deve ter pensado que Yuki era alguém desesperado. A mulher apenas pede que ele volte outro dia, explicando que Cecília está descansando. Yuki pergunta então se Raven apareceu por lá, e a empregada responde que sim, dizendo que ele foi atrás de Happiness. Nesse momento, Yuki percebe que Raven está apaixonado pela garota. Logo depois, ele decide ir ver como sua amiga está. Happiness pergunta por que ele foi até ali, e Yuki explica que Raven apareceu há pouco para vê-la. Ele diz que Raven é seu amigo e pergunta se ele chegou a se declarar. Happiness responde de forma direta que é impossível os dois ficarem juntos. A resposta surpreende Yuki. Ele entende que, se ela não gosta dele, não há muito o que fazer. No entanto, a garota explica que não é exatamente isso. Yuki tenta perguntar onde os dois se conheceram, mas Happiness vira as costas e sai andando para continuar seu trabalho. Ele decide que é melhor voltar outra hora. Mais tarde, Yuki retorna para casa e resolve conversar com seus amigos sobre Happiness e Raven. Eles perguntam quem é Raven, e Yuki explica que ele faz parte do grupo do herói. Logo depois, eles se lembram de que só perdiam para aquele grupo quando enfrentavam eles. Um dos amigos questiona por que Yuki apresentou um humano para Happiness, mas ele responde que não apresentou ninguém. Yuki sabe que, mesmo que algum humano se declarasse para Happiness, ela não conseguiria aceitar, pois não entende bem os sentimentos. As arpias são criaturas belíssimas, e por isso mesmo, são constantemente caçadas e capturadas para se tornarem escravas. Humanos nunca deixam de persegui-las por causa de suas penas magníficas. Happiness acabou se juntando ao exército do Lorde Demônio justamente por conta dessa perseguição. Yuki lembra que isso é verdade. Ainda assim,
Um dos garotos comenta que não acha que Happiness odeie humanos. Ela mesma se tornou uma criada porque gosta da mansão, um lugar onde convivem muitos humanos. Yuki entende o ponto e acredita que Duke esteja preocupado, mas pede para que não se aflija tanto. Ele acha que Raven é uma boa pessoa e que Happiness deve perceber isso por conta própria. No dia seguinte, a cena muda para Yuki indo até a guilda. Ao entrar, percebe que Clayman não está lá. Uma mulher se aproxima e pergunta se ele não é o garoto que sempre fala com o vice-mestre da guilda. Yuki pergunta onde ele está. A mulher diz, em voz baixa, que não pode comentar isso abertamente por causa da reputação da guilda, mas explica que ele foi internado. A cena muda para Yuki indo visitá-lo. Ao entrar no quarto, ele pergunta o que aconteceu. O homem explica que acabou deixando sua esposa extremamente irritada. Era o aniversário de casamento deles, e ele passou o dia tentando escolher um presente, sem conseguir decidir o que comprar. Hesitou tanto que não comprou nada. Acabou sendo expulso da loja e ainda chegou atrasado para o jantar. A esposa achou que ele havia esquecido completamente da data. E foi assim que tudo terminou daquele jeito. Yuki tem certeza de que ele é uma boa pessoa. O homem conta que sua esposa é uma ex-aventureira de rank A, assim como ele também foi no passado. Os dois formavam uma dupla famosa, conhecida como o casal invencível e apático, depois de aceitarem uma missão de alto nível juntos. Yuki decide usar sua magia de cura para ajudá-lo, mas o homem recusa, dizendo que essa é uma ótima chance de sua esposa cuidar bem dele. Ele pede para que Yuki não atrapalhe esse momento especial. De repente, Sofia aparece no local e logo percebe que os dois são casados. Ao ser chamada de docinho, ela responde com um chute na cabeça do marido. Em seguida, os dois saem para fora. Yuki pergunta se Cecília está melhor, e Sofia responde que a febre diminuiu e que ela está afastada do trabalho. Yuki então pergunta se mulheres realmente gostam de presentes. Sofia fica irritada e pergunta se o marido disse algo, mas Yuki explica que só quer agradecer Cecília. Sofia diz que se for algo dado de coração, Cecília com certeza ficará feliz. Ao sair do hospital, Yuki começa a imaginar como seria se ele e Cecília se casassem. Logo depois, percebe que está pensando demais, comparando aquilo com seu antigo mundo. Ele então decide visitar Raven para ver como ele está. Ao entrar no dormitório dos cavaleiros, percebe que Raven está bem fisicamente e pergunta se está tudo certo. Chamando-o pelo nome, ele não recebe resposta. Mas ao mencionar Happiness, Raven reage imediatamente, perguntando como ele sabe desse nome. Yuki explica que conhece Happiness há muito tempo e que está preocupado com Raven. Ele pergunta como os dois se conheceram. Raven conta que naquele dia estava patrulhando sozinho quando encontrou Happiness sendo perseguida por um grupo de homens. Ele derrotou um deles com facilidade, e os outros perceberam que ele era Raven do grupo do herói, fugindo imediatamente. Depois de salvá-la, Happiness agradeceu, e Raven disse que era apenas seu dever. Ao ouvir a voz dele, ela comentou que era bonita, e foi nesse momento que ele se apaixonou por ela. Logo em seguida, a garota saiu correndo. Yuki se lembra de que Happiness foi até a casa de Cecília naquele dia. Raven pergunta como ele sabe disso, e Yuki explica que deixou sua terra natal para viver perto de quem ama, se esforçando como aventureiro para se tornar digno dessa pessoa. Raven diz que Yuki é incrível, mas se compara a ele de forma negativa, chamando-se de patético. Yuki discorda, dizendo que Happiness tem dificuldades para lidar com homens por causa de traumas do passado e pede que Raven não a pressione. Yuki acredita que ainda é cedo para desistir e convida Raven para saírem juntos. Ao entrarem em uma loja para comprar algo para Cecília, Raven passa o tempo todo procurando algo para Happiness. Ele encontra uma flor rosa e Yuki acha que é perfeita para ela. De repente, uma garota do grupo do herói aparece. Ela percebe que Yuki está comprando algo para Cecília e que Raven também escolheu um presente. Yuki nota que os dois quase não conversam. A garota explica que quando conheceu Raven, acabou rindo dele, mas pede para que saiam logo dali. Ao chegarem a um restaurante, ninguém fala muito enquanto comem. Então a garota decide tocar no ponto fraco de Yuki, Cecília. Ela pergunta até onde os dois avançaram. Yuki responde de forma abatida que não avançaram em nada, já que Cecília recebe pedidos de casamento de pessoas do mundo inteiro. A garota lembra que até o herói foi rejeitado. Ela sabe disso porque ele não para de importunar Cecília, entrando nos quartos na hora errada, errando o horário do banho e flagrando situações constrangedoras. Além disso,
Hyuga é tão popular que acaba causando problemas durante as viagens do grupo. Raven pergunta se ela quer algum conselho amoroso. Ela responde que não é isso, mas Raven afirma que Yuki é alguém em quem se pode confiar. Então, ela finalmente decide falar. A garota explica que Hyuga passou a odiá-la por causa de um acontecimento do passado. Ela pede a Yuki que não conte isso para ninguém, e ele garante que guardará segredo. A garota começa a relatar que durante uma certa missão, o grupo do herói foi derrotado diversas vezes dentro do castelo do Lorde Demônio. O inimigo não era o próprio Lorde, mas sim o demônio responsável por proteger o centro do castelo, alguém absurdamente poderoso. Sempre que enfrentavam esse oponente, eram completamente massacrados. Toda vez que eram derrotados, acabavam sendo levados para a vila mais próxima. Lá, até mesmo os ferimentos mais graves eram tratados com cuidado. Para o grupo, aquilo era extremamente humilhante. Mesmo assim, Hyuga sempre mentia. Eles diziam que haviam recuado por segurança ao se aproximarem do centro do castelo do Lorde Demônio. Como o grupo do herói carregava a esperança do povo, tudo precisava ser feito para proteger a imagem e a honra de Hyuga. As derrotas se repetiam, e os recursos fornecidos pela guilda começaram a se esgotar. Depois daquele ponto, já não havia mais como voltar atrás. Foi então que o demônio fez uma proposta cruel: permitir que eles avançassem, desde que deixassem Cecília para trás. Foi a própria garota quem convenceu o grupo a aceitar, insistindo para que a abandonassem enquanto seguiam para derrotar o Lorde Demônio. Por ter tomado uma decisão tão dura, Hyuga jamais conseguiu perdoá-la. Ela explica que ele nunca falou isso abertamente e sempre agiu como se estivesse tudo bem, mantendo uma postura alegre. No entanto, ela conseguia perceber o ressentimento escondido. A garota acredita que até Yuki possa odiá-la por causa disso. Raven intervém, pedindo para que ela não odeie Mikana, dizendo que ele também carrega culpa por não ter expressado sua opinião naquele momento. Logo depois, ele pede desculpas. Em silêncio, Yuki também se sente responsável por tudo aquilo. Yuki pergunta se ela já contou a Cecília como realmente se sente. A garota responde que não consegue, pois sente muita vergonha de falar algo assim. Para ela, tudo se tornou complicado demais depois de ter deixado Cecília para trás. Ela acredita que jamais receberá perdão. Yuki questiona se ela pretende deixar esse clima estranho continuar para sempre e pede que pense melhor sobre isso. Após isso, a garota se despede e vai embora. Raven, insatisfeito com a forma como tudo terminou, decide ir atrás de Happiness. Ao chegar à mansão, Duke aparece diante dele e diz que não entregará sua amiga a um covarde. Raven responde que só quer conversar. Duke permite, mas deixa claro que não aceitará que ele a faça chorar. Depois disso, Duke explica a Yuki que tudo não passou de um teste para avaliar o garoto. Raven se aproxima de Happiness, entrega o presente que comprou e pede que os dois se tornem amigos. Envergonhada, a garota aceita o pedido de amizade. E assim, termina mais um episódio. Espero que todos tenham gostado. Se gostou, deixe o like, inscreva-se no canal para mais conteúdos como este e nos vemos na próxima semana. Tchau!